vive em busca de prazeres, de sucesso, em busca de coisas palpáveis para poder se dizer e intitularem autossuficientes e de que não precisam de nada e de ninguém. Mas eu fico impressionado quando a gente ainda encontra jovens em nossos dias que têm outro pensamento. E eu admiro, desde que eu entrei para a igreja adventista, a forma como a igreja tenta orientar e ajudar a nós pais, através dos conselhos, do Espírito de Profecia, da Bíblia, como nós devemos educar os nossos filhos no serviço do Senhor. Há 2 semanas atrás, num pequeno grupo, nós estávamos conversando e 2 jovens aqui da igreja, uma delas é a Marcela e outra delas é a Jaqueline, e nós falando sobre alguns assuntos, elas falaram assim: cansei desse mundo, eu cansei do que ele tem para me oferecer, e o que eu mais quero é em breve poder encontrar com Cristo Jesus. E eu fico muito feliz, emocionado e alegre de poder saber que os jovens, existem jovens sim de valor. Eu citei o nome das 2, porque foram as 2 que falaram. Mas aqui está cheio de jovens, não interessa a idade, de que ainda se importam e têm a certeza de que Cristo realmente está voltando. Muitos por aí dizem que nós estamos na contramão do mundo. Mas será que realmente nós estamos na contramão? Ou é o mundo que está na contramão daqueles que estão tentando ir pelo caminho certo? Vocês lembram daquela reta que o pastor traçou ontem? Deus ele não pede para nós nem irmos para a direita e nem para a esquerda, para nós seguirmos o caminho e o plano de Deus na nossa vida. E Ele tem um plano para cada um de nós. Nós só precisamos ser disponíveis em suas mãos. Que o meu pensamento e o seu pensamento nessa manhã, ele possa estar com os pés, como nós estamos aqui na terra, mas que os nossos pensamentos e o nosso olhar esteja lá no alto, porque é de lá que vem a nossa esperança. Vamos cantar com todo entusiasmo, com os pés na terra e os olhos no céu. Nós vamos cantar ainda assentados, porque tem muita gente e vai atrapalhar aqui a letra. Na última música é bem conhecida e vai todo mundo levantar. Cante, medite e que o seu pensamento possa estar no céu. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Dá-nos essa esperança, Senhor, de em breve te encontrar. Um novo dia surgirá. Vamos lá, essa é para as mulheres. Quando Jesus aqui voltar, Mulheres, vamos. todo o pranto findará, só alegria haverá. Rapazes, Tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus.
breve nós possamos encontrar esse Jesus maravilhoso. Essa segunda música, ela nos faz um convite para estarmos bem pertinho de Jesus. Vamos até encontrar com Ele. Vamos ao trono da graça e buscar o poder que só se encontra em Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso dar, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. E ao me abraçar, Senhor, sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. E ao me abraçar, Senhor, sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Vamos dizer isso para Ele. Coloque-se em pé. Quero entregar o meu viver, Senhor. Se quero estar bem junto a ti, Jesus. Bem junto a ti, Jesus. Amém? No Rio de Janeiro, várias vezes nós fazíamos vigílias à noite, 2.000, 3.000 pessoas. E de manhã, ainda escuro, nós saíamos cantando essa rua pelas ruas. As pessoas abriam as janelas dos prédios e viam, e nós acreditamos que não tardará, em breve Cristo irá voltar. Vamos cantar dessa esperança. Vamos para o lar. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Vamos nos preparar? Eu quero
me preparar, pois estamos logo subir, e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar. Querido e bondoso Deus, prepara-nos, Senhor, e leva-nos logo para um lar de amor, um lar de justiça que Tu preparastes para cada um dos Teus filhinhos. Continue, Senhor, com a Tua presença através do Teu Espírito Santo. Unge, Senhor, o Teu servo, o pastor Daniel Spencer. E que nós possamos, Senhor, sair daqui revigorados, com a chama acesa da bandeira que Tu nos deste de sermos adventistas do sétimo dia. E proclamar esta verdade de que em breve Cristo Jesus estará voltando. Fique conosco, te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pomos uma cadeira. Podemos pôr numa cadeira. Podemos pôr uma cadeira. Aquele pedestal grande de ontem. Está lá em cima, tá bom aquela altura? Está ótimo, está ótimo. Queres que coloque atrás ou na frente? Onde quiser. O que é melhor? Porque tu vais precisar abrir a Bíblia ou alguma coisa? Eu vou usar o Afastar o púlpito um pouco. Ok, ok. Isso. Se não der, a gente vai ter que ficar seguro assim. Não pomos uma cadeira. Mas acho que ele não vai segurar na cadeira, porque ele é muito deitado. Só se pegar essa, mas vai ficar muito baixo para tu escrever.
Feliz sábado. Muito bem-vindos à casa do Senhor. Esta manhã nós temos a continuação de uma jornada bastante intensa e eu vou fazer uma pequena recapitulação para aqueles que não estiveram ontem, para que estejamos todos na mesma página, porque temos muita coisa extremamente importante para falar. Eu gostaria que ao iniciarmos nós pudéssemos passar algum momento em oração. Precisamos realmente da presença do Senhor e do Espírito dele para que todas as palavras possam ser ditas com clareza e entendidas também com clareza. Eu queria pedir a todos que nos concentrássemos espiritualmente. Sei que em alguns casos pode haver dificuldade com a questão das crianças, mas quero dizer-vos que o inimigo vai usar todas as coisas que puder para nos distrair. Então, eu gostaria que estivéssemos em profunda compenetração e concentração. Eu estou com uma grande dificuldade esta manhã, tenho muita coisa. Jesus disse aos discípulos: tenho muito que vos dizer, mas não estáis preparados. Eu digo-vos, tenho muito que vos dizer, mas não temos muito tempo. Então, fica muito difícil dizer tanta coisa que eu realmente sei que é importante dizer e com tão pouco tempo. E preciso de muita inspiração. Então, eu gostaria de ter um momento de oração pessoal aqui. E gostaria de pedir a todos que estivéssemos também concentrados. Eu não vou pedir que se ajoelhem apenas pela questão da movimentação, que já está grande, mas muita reverência, por favor. Senhor Deus Todo-Poderoso, que habitas nos céus, estamos na presença da Tua santidade neste momento. E, em primeiro lugar, eu quero pedir misericórdia, Senhor. Em segundo lugar, eu quero pedir discernimento espiritual. Em terceiro lugar, eu quero pedir, Senhor, tudo isto no nome de Jesus, porque não posso pedir nos meus méritos, a presença dos teus santos anjos neste lugar, expulsando todo o mal. Em quarto lugar, eu quero pedir a operação poderosa do teu Espírito. Senhor, por favor, atende a nossa oração. Senhor, por favor, não leves em conta a nossa inconsciência, não leves em conta a nossa insuficiência. Eu sei, Senhor, tu sabes, Senhor, o quanto o inimigo deseja atrapalhar a tua obra. Neste momento eu preciso, Senhor, de grande operação do teu Espírito. Eu preciso que os teus anjos, tantos quantos necessários, possam ser enviados para este lugar, possam expulsar todo o mal, Senhor. Nós precisamos de uma igreja vitoriosa. Precisamos de buscar esta vitória. Estamos enredados com tantas coisas, tantos maus hábitos, tantas falhas, tantos fracassos que não temos, Senhor, a compreensão necessária. Precisamos neste momento de poderosa operação miraculosa do teu Espírito. Peço-te, por favor, que me uses profundamente como nunca, Senhor, para falar. E que cada um possa entender profundamente aquilo que tu queres dizer esta manhã. Opera, te suplico, poderosamente neste lugar, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amigos, ontem nós falámos acerca da linha do tempo. Fizemos um paralelo com a matemática. Esta linha está um pouco torta, mas dá para entendermos. A reta, uma linha reta é uma coisa infinita, não tem fim. E Deus traçou um segmento de reta para este planeta. Diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e sabemos que haverá um fim para este ciclo de coisas. Mas temos que ter consciência que este início e este fim são do segmento de reta que Deus nos deu, porque
Para trás e para a frente temos mais infinito e menos infinito. Também vimos ontem que há o ponto zero neste segmento de reta. Matematicamente falando, este é o momento central. E vimos que esse ponto zero na história do universo e na história da humanidade é o momento em que o Criador também passou a ser criatura. É o momento em que Cristo encarnou. Este é o ponto central. Eu queria que entendêssemos algumas coisas e eu não posso deixar de partilhar algumas destas coisas ao longo da nossa mensagem desta manhã. Quero avisar que não estarei preocupado com a hora de terminar esta mensagem. Eu estarei preocupado com a mensagem, com passar essa mensagem, ok? E tenho muitas coisas que quero partilhar e que sei que são vitais. Eu vou lhe perguntar uma coisa e você vai entender a minha posição. Se você soubesse que há alguma coisa que pode dizer que alguma parte da sua mensagem, ou que uma parte que fosse calar, vai ser exatamente aquela parte que pode fazer a diferença na vida de alguém, salvar essa pessoa para a eternidade, você cortaria o seu sermão? Eu também não cortaria. E é exatamente por causa disso que eu não vou deixar de dizer cada uma das coisas que eu quero partilhar esta manhã. O ponto zero é um ponto extremamente importante para todo o universo. É a mudança do cenário de tudo. E é a razão central. Eu quero que entendamos coisas, porque às vezes há tanta discussão absurda, às vezes até com pontos de doutrina. Eu vou-vos falar de elemento A, elemento B e elemento C. Elemento A, elemento B e elemento C. Nós precisamos olhar para isto de forma diferente. Não havia nada, antes ainda do princípio, não só do princípio da Terra, mas de qualquer outro planeta. Elemento A, elemento B e elemento C dialogavam de uma forma que nós não podemos entender, muito para além daquilo que podemos entender, sobre tudo o que haveriam de criar. Tudo, quando digo tudo, é literalmente tudo. Não havia nem lógica, não havia nada. Tudo ia ser criado. Elemento A, elemento B, elemento C diziam: nós vamos criar algo extraordinário. Vida, planetas, galáxias, tudo estruturado. Um universo imenso em expansão. Um universo que vai ter macro e que vai ter micro. Hoje em dia descobrimos que não é só o que nós conhecemos como universo, galáxias em expansão, e que já não sabemos bem se elas estão em expansão ou em contração infinita. O que é contração infinita? O que é, no tamanho de uma colher de chá, termos o peso de toneladas? O que é contração infinita? O que são buracos negros? Imensas coisas. Mas hoje sabemos que não é só o macro. Descobrimos que todas as partes micro, o átomo se subdivide e é um universo micro, que não podemos calcular. Então, eles vão criar isto tudo. E sabem que querem criar um universo perfeito onde a vida é algo extraordinário e as pessoas vão viver de uma forma extraordinária. Vai ser maravilhoso. Mas um dos elementos diz: olha lá, mas nós sabemos que vai surgir um erro no sistema. Um problema. Ok? E as pessoas podem perguntar assim: como é que o universo pode ser perfeito se surgiu o pecado? Temos que fazer outras perguntas. Pode haver um universo perfeito onde as pessoas não podem escolher livremente? Pode esse universo ser perfeito se as pessoas não têm liberdade de escolha? Então, atamos as mãos de Deus. Como é que eu vou fazer um universo perfeito onde as pessoas têm liberdade de escolha, mas nunca vão escolher o que é errado? Como é que eu vou fazer isso? Isso não é um universo perfeito. O universo perfeito é um universo onde, apesar de as pessoas poderem fazer escolhas livremente e as pessoas poderem escolher mal, nós conseguimos que tudo dê certo considerando a escolha dessas pessoas. O universo perfeito é um universo onde cada pessoa é livre de fazer a sua escolha e Deus mesmo assim consegue estabelecer o seu plano. Agindo Deus, quem o impedirá? Elemento A, B e C decidiram então
que tinham que já traçar, antes mesmo de criar qualquer coisa, a solução para o sistema, para retomar todo o sistema e tê-lo de forma perfeita. E elemento B disse assim: nós temos um problema. Só há uma forma de redimir uma raça inteira que nós sabemos que vai falhar. E mesmo assim vamos perder muitas vidas. Mas só há uma forma, nós precisamos... Isto não é só esse planeta que está em causa, não é só a ovelha perdida das 99, que o Espírito de Profecia diz que os 99 ovelhas são os universos e os mundos não caídos e que Cristo deixou tudo para vir por causa da ovelha perdida, o nosso planeta. Não, não é só isto. O que está em causa aqui é que as pessoas não vão apenas julgar os que falharam. As pessoas vão julgar-nos a nós. Será que fizemos algo correto? Criámos o universo perfeito? Porque nós vamos criar seres inteligentes. Eles vão conseguir raciocinar e descobrir se nós fizemos uma boa escolha ou não. Se nós criámos o universo perfeito ou não. Se somos ou não os senhores deste universo. Então, só há uma forma de resgatar essas pessoas. Pessoas criadas não podem resgatar pessoas criadas. Pessoas que não têm vida em si mesmo não podem resgatar vidas. Tem que ser um de nós. Alguém que tem vida em si mesmo. Alguém que pode morrer e ressuscitar. Por si mesmo. Alguém que ninguém toma a sua vida. Ele a dá e torna a tomá-la. Elemento B disse: eu vou. Eu vou. Eu vou prescindir de algumas das minhas qualidades, de alguns dos meus direitos, e vamos resgatar esta raça. Não vamos deixá-los perder. Elemento C disse assim: bom, eu estou a simular este diálogo. Deus não precisa deste diálogo, entendamos. Se tu vais assumir a forma humana, vais prescindir da omnipresença, quando cumprires a tua missão e voltares, eles vão ficar sozinhos outra vez. Então, alguém tem que ir. Eu vou. Elemento A disse assim: bom, isto é algo muito arriscado. Termos toda a divindade envolvida nesta missão. Alguém tem que ficar cá em cima. Alguém não pode deixar que nada perca a sua estrutura original e manter a estabilidade e o rumo de todas as coisas. Eu fico. Olhem, nós vamos fazer então uma coisa. Temos que entender o seguinte: antes do segmento de tempo, do segmento de reta que nós vamos dar à Terra, todo o problema vai começar nessa raça caída por causa de um certo grupo de seres. Seres que nós escolhemos para ficar protegendo o nosso caráter. Se olhamos para as várias profecias que falam sobre o céu, nós vemos o trono de Deus, vemos ali, por exemplo, 4 animais que representam 4 características que sabemos que são arcanjos. Vimos ontem, arc significa chefe de, ou mor, chefe dos anjos, e que estão ali com 6 asas, louvando a Deus, glorificando o seu nome, e vemos a estrutura, por exemplo, há momentos que vemos 24 anciãos, outros momentos vemos vários tipos de coisas ali no céu. Sabemos que haveria um grupo de seres em todo o universo que iria ser criado com a função de estar no séquito, com a função de estar junto do governo de Deus. E o grave é que dentro desses seres seria exatamente de onde surgiria a traição. Eu não sei se vocês estão a acompanhar esta história com o devido cuidado. Pode parecer que é uma história que já conhecem, mas talvez haja nessa história coisas que nunca paramos para pensar. Deus sabe que entre os seres que Ele vai criar num universo imenso, amigos, nós aqui somos neste momento vivos
quase 8 bilhões de pessoas no planeta, mas quantos já não morreram? E imaginem planetas que nunca caíram, quantos bilhões de pessoas há? São 100 bilhões de galáxias com 100 bilhões. Amigos, é muita vida, muita gente. E haveria um. E Deus sabia que esse um ia originar todo o problema. Se não o criamos, não é um universo perfeito. Um universo onde eu impeço alguém de existir, porque eu sei que essa pessoa vai desafiar-me no meu governo, não é um universo perfeito. O que acontecerá se um dia os seres que eu crio descobrem nos ficheiros que eu era para criar este ser e não o criei? O que pensarão de mim? Que tipo de pai é este? Que aborta o filho só porque sabe que este filho vai desafiá-lo? O que é que vamos fazer? Então, isto é o que vamos fazer. Nós vamos dar a este ser todas as condições. Vamos dar a este ser todas as capacidades. Ele vai ser o que vai estar mais perto de nós. Vai ser o que tem mais talento dentre todos. Ele não poderá nunca reclamar que nós não lhe demos todas as chances. Então, todas as chances possíveis. Olha, elemento B, quando tu fores lá abaixo, tu não vais ter nenhuma das chances possíveis. Todas as dificuldades possíveis tu vais ter. Tu não vais ter nenhum dinheiro, tu vais ser o mais desprezado, tu vais ser o pior. Mas este elemento nós vamos lhe dar tudo. Tudo. Todas as condições. Ele vai ser de todos os seres criados aquele que tem mais condições e que está mais perto de nós. Estão a ver o contraste? Estão-me a acompanhar nesta história? A, B e C disseram assim: mas este ser, nós sabemos que ele vai querer ser como nós. Ele não percebe que ele não pode criar, mas ele quer ser como o Criador. Ele quer ser adorado, quer receber louvor, quer estar acima das mais altas estrelas. Ele não está a perceber. Ele não está a perceber. Ele não consegue ter vida em si mesmo. Ele não quer dar a vida por ninguém. Ele nem sequer entende o que é dar a vida por alguém. Então, ele vai motivar a perdição de muitos seres. 1/3 dos seres que nós criarmos vai se perder. E depois vão trazer este problema para o planeta que vamos criar. Atenção, não havia nada, nenhum planeta, nada. Só A, B e C. Vai trazer a perdição para esse planeta e vamos perder muita gente. Vale a pena criarmos um planeta? Muitas pessoas perguntam, porquê é que existe mal no mundo? Por causa de você. Porque Deus pensou assim, ainda que eu perca muita gente, eu posso ter esta vida. Por causa de nós. Pelas que pode salvar. Ele disse assim, vale a pena. Eu estou grato a Deus, porque apesar de milhares de pessoas que se vão perder, eu posso um dia viver para sempre. É por isso que existe este planeta. É por isso que Deus está a suportar o mal. Por causa de amor. Amor por você e por mim. E quantos de nós desprezamos essa possibilidade de salvação? Quantos de nós preferimos uma discoteca, um vinho, um prazer, por uma coisa tão grande? Bom, o que é que nós vamos fazer? Nós temos um problema aqui. Vai haver uma traição. Vai haver perdição. E queremos resgatar vidas. Eu sei o que vamos fazer. Vamos criar este planeta de forma a que tudo neste planeta lhes fale desta história. Olhem. Eles vão ser um grupo de pessoas, de seres, que vão experimentar uma coisa única que nenhum outro ser experimentou ainda. Eles vão ter a capacidade de criar. Eles também vão gerar vida em si mesmos. Nós vamos fazê-los como nós.
uma unidade de A, B e C. Um elemento se junta com outro elemento e fazem surgir um terceiro elemento. Eles vão sentir o que é que nós somos capazes de fazer. Como nós somos capazes de criar. Olha, vamos dar a cada um deles os mesmos nomes que nós, para eles perceberem o que é que está a acontecer. Então, eu que vou ficar aqui em cima, vou-me chamar de pai. E este também vai se chamar de pai. Tu que vais lá para baixo, vais-te chamar de filho. Quando eles olharem para o que se passa entre eles, vão perceber o que se passa entre nós, vão perceber o que acontece. Tu que vais depois, como vais em forma espiritual e não em forma física, vais-te chamar de Espírito Santo. Vais ministrar como ministra a mãe. Como ela faz esse trabalho na família. É verdade que o inimigo vai tentar pegar nisso e fazer divindades onde existe uma mulher em vez de alguém como nós que não tem sexo. E todas as divindades pagãs vão ter uma mulher no meio da trindade. É verdade que as pessoas vão querer atacar e dizer: Espírito Santo é porque não é uma pessoa, é porque não é como os outros. Mas nós vamos deixar claro na Bíblia que Deus é Espírito, o Pai é Espírito, e o Filho também era Espírito, mas encarnou. E tu também és Espírito, não porque não sejas uma pessoa ou sejas apenas uma energia, mas porque vais ministrar em forma espiritual. Estes seres vão olhar para nós, vão olhar para a capacidade de gerar. Olha, essa mãe vai ter a possibilidade de gerar um ser dentro dela. Como o Espírito Santo gerou Cristo, o Filho, ela pode sentir o que é isso, o que é a capacidade de criar. Isto vai causar muita inveja, porque é exatamente por causa disto que esse ser se vai perder. Porque ele não compreende que até mesmo os seres que eu acabei de criar têm uma capacidade que ele não sabe o que é. Que ele não pode ter. Gerar uma vida em si mesmo. Isto vai causar muito ódio. Muita gente se vai perder. Mas depois, o que é que vamos fazer? O que vamos fazer, isto vai ter que ser grandioso, porque é assim, todo o universo está a observar isto. Então, o resultado dessa história tem que ser uma forma que todo o universo entenda, porque nós vamos deixar este ser, por 6.000 anos, mostrar tudo o que tem para mostrar. Ele vai destruir, vai fazer, porque vai ter que provar todo o seu lado, e nós vamos deixar. Para que as pessoas entendam, não só as pessoas do planeta, mas de todo o universo, todos os seres que vamos criar. Mas sabes o que vamos fazer? Não vamos fazer como os reis do mundo, que quando descobrem um traidor no reino, mandam matar toda a gente, mandam matar a família, mandam matar os amigos e toda a gente. O nosso caso vai ser diferente, porque o nosso reino funciona com base no amor. Quando descobrirmos o traidor, ou os traidores, nós vamos morar com os traidores, vamos resgatar e morrer pelos traidores, deixar que os traidores façam o que quiserem connosco, nós que devíamos estar a mandar. Vamos deixar que eles façam o que quiserem connosco. Vamos mostrar o nosso amor pelos traidores. E mesmo sendo traidores, muitos deles se vão sentir tão motivados, que vão reconhecer, pedir perdão, querer ser reintegrados. E o que nós vamos fazer a seguir nós vamos fazer algo único, que o universo vai ficar espantado. Nós vamos pegar no nosso reino, na cidade de onde governamos todo o universo, vamos restaurar o planeta dos traidores e vamos trazer essa cidade para o planeta, vamos pôr essa cidade no meio desse planeta e vamos governar o universo daí. E os traidores vão reinar conosco. Os traidores vão ocupar o lugar daquele 1/3 que foi perdido. Isto vai irá-los ainda mais, mas eles vão ver a nossa
atuação, o nosso amor, os traidores vão governar conosco. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, geração santa. Estão a entender para o que é que foram chamados seres humanos? Espera, mas o universo todo vai olhar para ali. Sim, o universo todo vai olhar para ali. Vai ver elemento B que ficou para sempre na forma dos traidores. Espera, há algo aqui então que temos que ter em conta. Se elemento B vai ficar para sempre nesta forma, e se os traidores vão ficar para sempre a governar conosco, então estes seres precisam ser iguais a nós. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque ele vai estar para sempre conosco. Cristo vai ser para sempre igual a eles. Por isso, eles precisam ser para sempre iguais a nós. O universo tem que olhar para cá e ver a imagem de Cristo, a imagem de Deus em cada um desses seres. E cada vez que o universo olhar para o planeta onde se reina, onde a cidade de Deus está, cada vez que o universo olhar para ali, vai se lembrar: Deus, amor, tudo, sacrifício, entrega, perdão. É uma coisa que o universo vai levar uma eternidade para entender e estudar, e não vai entender. É uma coisa que nós vamos pregar nas igrejas, as pessoas não vão entender o que estamos a falar. Elas vão pensar que o Evangelho é uma coisinha de alguém que chegou ali e morreu numa cruz. Elas não estão a perceber a profundidade disto. Nem mesmo os anjos estão entendendo a profundidade disto. Nem mesmo Satanás. Se vocês começarem a olhar para a Bíblia nestes olhos, vão começar a ver coisas extraordinárias. Vão começar a ver que Satanás, quando tenta a Cristo no deserto, ele não está apenas a tentar a Cristo ou a fazer falhar a sua missão. Ele não entende. Espera, Cristo, explica lá isso outra vez. Tu vais morrer por eles. Mas tu não sabes que eles não vão aceitar, nem vão ligar, não vão fazer a mínima ideia. Mesmo os que estão na igreja não fazem a mínima ideia do que estás a falhar. Tu vais morrer por eles, isso não vale a pena. Satanás não entende o que é altruísmo. Não entende o que é sacrificar-se por alguém que não quer saber a mínima de você. E você mesmo assim estar disposto. Ele está a tentar ludibriar Cristo com aquilo que o atrai, que é o seu eu, a sua vaidade, o seu louvor. Ele não consegue entender o que atrai Cristo, que são as suas criaturas. Eu não estou nem aí se eu vou sofrer e ser sacrificado. O meu foco é Ele. O meu foco é salvar. A tentação que Satanás apresenta a Cristo no deserto é quase que uma coisa que ultrapassa a compreensão que Satanás poderia ter. Porque ele não entende essa profundidade. Eu queria que entendêssemos aqui seriamente o que está em causa. E nessa sequência, eu queria que voltássemos ao ponto de ontem. Tendo em conta isto que acabamos de falar, vamos entender de outra forma a mensagem do santuário, as doutrinas que nós temos na Bíblia e tudo aquilo que estamos a falar. Eu queria que nós entendêssemos aqui, de forma séria, o que está em causa profeticamente e o que são as profecias. Então, elemento A, elemento B e elemento C, vamos agora chamá-los de Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são chamados de Pai, Filho e Espírito Santo por causa do que iria acontecer no momento zero. Mas como Deus é eterno e Deus não muda, desde o momento menos infinito até o momento mais infinito, eles já se apresentam como Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus diz, deem honra ao Filho, porque Ele merece tanta honra como eu, ninguém entende no universo, porque ainda não viram o momento zero. Diz o Espírito por si que os anjos não estavam a entender. Quando viram Jesus na cruz, pensaram que ia acontecer o mesmo que aconteceu com Abraão, que à última hora iria aparecer a mão de Deus e impedir o sacrifício e mostrar o cordeiro. Eles não perceberam que aquele era o sacrifício. Aquele era o cordeiro. E estavam à espera que Deus fizesse alguma coisa, e diz que foi um choque muito grande quando viram a crueldade com que Satanás causou a atrocidade do Filho de Deus. Foi quando Satanás se revelou realmente. Foi quando eles compreenderam realmente. Diz que quando vinham para prender Jesus, os anjos estavam prontos para que Jesus desse um sinal. E toda a hoste angélica
defendesse Cristo. Quando dizem, a quem buscais? E diz, eu sou. E aqueles soldados caem. O Espírito Santo nos descreve que estava ali o anjo do Senhor. E Deus o impediu. Jesus o impediu. Quando Jesus está na cruz, o que separa o pai do filho é porque para estar perto do filho, o pai tem que velar toda a sua glória com trevas. Para não matar aqueles que estão a matar o seu próprio filho. E é isso que, esta é a separação que Cristo sente na cruz. Amigos, Pai, Filho e Espírito Santo traçaram um plano. E eles desenharam esse plano no santuário. Dividiram o santuário em duas partes, o pátio e a tenda. E dividiram a tenda em duas partes. Nós vimos que isso representava toda a parte do Antigo Testamento, toda a parte do Novo Testamento. E que esta última parte do lugar santíssimo representava tudo aquilo que iria acontecer depois de 1844, no tempo do fim do tempo que Deus deu à humanidade. Eu queria que nós entendêssemos, nós vimos também que ao longo da história, cada móvel do santuário representava uma doutrina fundamental na compreensão do plano de salvação. Só há uma forma de vir até Cristo. Só há uma forma de vir até Deus, perdão. Cristo. Desculpem as outras religiões e desculpem os movimentos ecuménicos que nos querem ensinar que nenhuma religião pode ser posta acima de outra e que todos temos que respeitar e considerar os deuses dos outros como ao mesmo nível que o nosso Deus. Então não podemos querer pôr Cristo acima dos outros. Desculpem os outros pais se eu tenho que dizer que este é o meu filho. Mas eu não posso mentir sobre uma coisa que é a verdade. Então, eu não me assumir como pai não faz com que todos sejam pais. E Cristo não ser assumido como maior do que os outros não faz com que ele seja igual aos outros. Ele não é igual aos outros. Não há nenhuma outra religião, nem nenhum outro caminho para Cristo, para Deus, senão Cristo. Só há uma porta. Todas as doutrinas estão aqui. Não há nenhuma forma de ganhar o céu, nenhuma. Olhem, aquele presente que o amigo me deu, eu posso no ano que vem dar um presente. Aquele favor que o meu amigo me fez, eu posso no ano que vem ou no mês que vem fazer-lhe um favor. Eu vou dizer a coisa que mais irrita qualquer ser humano. É que não há nada que possa fazer para pagar algo que não merece e que não pode comprar. As pessoas se perturbam, elas querem uma religião onde elas consigam fazer alguma coisa, onde elas sintam que estão a retribuir de alguma forma. Às vezes mesmo no adventismo, no cristianismo, temos muitas pessoas que tentam pagar a sua salvação por meio de algumas obras boas. Fazem muita caridade e sentem que isso vai compensar. Nada vai compensar. Uma história que ajuda a entender isso, que eu sempre gosto de contar. Uma história verídica que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Um homem que foi preso e condenado à prisão perpétua por violação. E ele disse, eu sou inocente. E todos disseram, claro, pois, toda a gente é inocente. Nós já conhecemos essa história. Depois de 30 anos na prisão, testes de DNA com o desenvolvimento científico provaram que não era este o homem que tinha cometido o crime. 30 anos! Eu olho para trás para a minha vida e penso o que seria se eu tivesse passado 30 anos numa prisão, 30 anos da minha vida, por uma coisa que eu não fiz. Eu vi o vídeo do dia em que este homem foi liberto. Eu não consigo descrever o que esse homem sentia. O que é que se vai fazer a um homem destes? Quanto dinheiro se dá para compensar que 30 anos da sua vida, da sua melhor juventude, foram gastos numa cela por uma coisa que você não fez? Quanto dinheiro? Não tem preço. Não tem preço. Mas quando este homem sai, basta dar-lhe dinheiro e dizer assim, desculpa lá, foi um erro. O que mais tem que se fazer?
Quando este homem foi buscar um emprego e alguém lhe disser assim, mas você tem registro criminal. Ele vai ter que justificar todas as vezes, mas não fui eu, mas o juiz até já me pôs livre, não fui eu. O que é que se tem que fazer? Limpar o cadastro deste homem, limpar o registro. Eu não sei se vocês estão a entender o plano que foi traçado. Eu muitas vezes me perguntava assim, mas porquê é que um vem e morre na cruz? Está bem que é Deus, mas porquê é que isso salva toda a humanidade? Por causa de um erro jurídico. Cristo permitiu-se que se criasse um erro jurídico que não tem preço. Ele foi injustamente condenado. Não foi só 30 anos da sua vida, ou 33. Foi a eternidade da divindade que foi condenada injustamente. Se para um homem destes, 30 anos injustamente condenado, não há indenização que chegue, imagine para um Deus condenado, sem nunca... Este homem com certeza já mentiu, já fez algumas coisas erradas. Este nada. Então agora o sistema jurídico tem que compensar esta falha, este crime. O universo, justamente o que aconteceu foi assim. Qual é o símbolo de justiça? Uma balança. Então a balança tinha que estar assim, certo? E a injustiça que foi cometida pôs esta balança assim. Podem pôr neste prato todas as vidas do universo que ainda não compensa este erro jurídico. E o que é que Deus pede em troca? Ok, vamos compensar este erro jurídico para que haja justiça. Em troca, o que vamos ter, quero todas as vidas de todos aqueles que aceitarem este advogado. E mais, quero que limpem todo o registro criminal de todas essas pessoas. Quero que eles entrem para o céu como uma nova vida. Não há registro de nada. Quando você chegar ao céu, ninguém vai dizer assim, João, que sorte que você teve. Você mentiu bastante e afinal está aqui. Não há nada. Você entra como se nunca tivesse pecado. Por causa disto. Você sabe. O seu nome, a sua pedra, conta a sua história. Ninguém entende até aquelas coisas que você sabe que acontecem no seu mundo, que foram confessadas. Então Deus apresentou um sistema. Só isto, só o altar pode compensar. A forma como eu quero que façamos isso é: quem aceitar isto vai demonstrar publicamente, através de um ato, vai simular publicamente morrer para si mesmo e nascer para uma nova vida. Queres uma nova vida sem registro criminal? Tens que nascer para essa nova vida. Se quiseres continuar na tua vida antiga, vais continuar com registro criminal. Com registro criminal, não podes ser novamente inserido na sociedade do universo. Tu e eu somos criminosos. Uma vez compus uma música que eu cantava e as pessoas chocavam-se na igreja. A música dizia, mais ou menos, a letra dizia assim: cruzei-me comigo cansado e quis ficar distante, apagar o passado e continuar errante. Então saí, fugi para longe daqui e caminhei sem rumo para longe de ti. Experimentei a vida sem regras nem lei. E novos rumos ainda experimentei. Sexo, drogas, bebida, luxo e ostentação, orgias, luxúria, lasciva e fornicação. Eu matei, cobicei, eu roubei, eu matei, extorqui, esbanjei e segui só a minha lei. Eu me encontrei sozinho, um farrapo humano sem vida. Cheguei ao fim do caminho, não encontrei a saída. Então chorei, clamei. No fundo senti, dentro de mim eu sei, saudades de ti. E as pessoas ficaram chocadas. Mas Daniel, você fez essas coisas todas? É porque nós achamos que uma mentirinha não é tão mau como matar. É porque nós achamos que uma falsidadezinha não é tão mau como roubar, como extorquir, como... Acha que não é mau o suficiente?
publicamente. Precisamos morrer. Deus traçou um sistema. Se você realmente, ouçam bem o que eu vou dizer, se você realmente reconhecer que você não vale, não merece, que o que você tem não é bom, eu vou fazer de conta que você não tem registro e vou considerá-lo justo. Isto chama-se justificação. Quero que entendam muito bem. Se você vier à igreja, fizer tudo direitinho na igreja, mas continuar achando que vale alguma coisa, como Jó, não é, irmão Joel? Continuar achando que vale alguma coisa, todo o processo está perdido. Eu vou repetir isto. Você pode vir à igreja e fazer tudo o que você quiser, fazer tudo direitinho, nunca mais cometer nenhum pecado. Se você continua achando que vale alguma coisa, todo o processo está perdido. Você está por sua conta, eu vou pegar no seu registro e vou ter que julgá-lo pelas suas obras. A menos que você compreenda a malignidade das suas obras, eu não vou poder considerá-lo justo. Enquanto você sentir que vale alguma coisa, você não está totalmente justificado. Enquanto você sentir que não é tão mau assim, e se você vir as religiões aí fora, elas falam de bonzinhos e maus. Oh, ele era tão boa pessoa e morreu. Não existe isso. O único que era boa pessoa e morreu era este. Não existe isso. Nós continuamos achando que somos melhor que fulano de tal. Fulano de tal não é vegetariano, fulano de tal não veste assim. Continuamos achando que uma mentirinha não é tão grave como... Meus amigos, enquanto nós não... Sabem porquê que a nossa vida espiritual não avança? Porque nós continuamos a achar que não somos tão maus assim. Eu já fiz coisas más no passado, mas hoje eu não sou tão mau assim. Continuamos não vendo que as coisas que fazemos hoje são tão cruéis que são as mesmas que mataram a Cristo. Enquanto nós não entendermos que não valemos nada, não estamos totalmente justificados. Eu quero dizer-vos que muitas pessoas na igreja se vão perder por causa das raposinhas. Preguei sobre isso lá na minha igreja há pouco tempo. Sabem porquê? Nós confessamos os grandes pecados, as grandes carnes de porco, os grandes sábados. Mas sabem aquelas coisinhas, aquele orgulhinho, aquela coisita que eu não quero deixar, isso nem vemos que é problema. Primeiro erro, se eu já não vejo o problema, eu já não o confesso. Se eu não o confesso, não está arrependido, nem confessado, nem perdoado. Se não está perdoado, não estou justificado. Algumas pessoas vão perder o céu por causa de patetices. Coisas pequeninas. Sabem, o irmão José Martins é um pregador leigo brasileiro, já de muitos anos, talvez o maior pregador leigo brasileiro, ou de língua portuguesa, muitos anos de ministério. Ele tem um sermão que é assim, o que Satanás mais tem medo. Ele diz que Satanás o que ele mais tem medo é de pecado confessado. Que ele tem a agendinha dele e guarda ali, porque está ansioso do dia em que Cristo diz assim, vem meu filho, e diz, tem aqui um que ele não confessou. E que ele vai fazer tudo para convencê-lo a não confessar o pecado, a disfarçar o seu pecado, a justificar o seu pecado, a encontrar uma justificativa, porque ele sabe que enquanto você fizer isso, a graça não atua. Tanto tenho visto arrogância, pessoas arrogarem que a graça de Deus os cobre, quando não estão verdadeiramente arrependidos. Quero que cada um pense seriamente esta manhã. Estou eu verdadeiramente arrependido de quem sou, do que faço? Estou eu realmente compreendendo que não valho nada ou ainda continuo a achar que valho alguma coisa? Porque se eu estou nessa condição, sabem, o inimigo é tão astuto que ele tem trazido para o cristianismo esta conversa. Tem feito o cristianismo e os cristãos acharem que valem alguma coisa. E eles ficam ofendidos quando dizemos que não valem nada. E então, a nossa ação de evangelismo, queremos dizer às pessoas, você é especial para Deus. Isso é meia verdade. Meias verdades são grandes mentiras, mentiras totais. Você não vale nada. Tudo o que você vale é o valor que Deus põe em você. Você e eu não valemos nada. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Basta ver a efemeridade da vida nas pessoas que morrem. Jovens,
ou em qualquer momento, se nós não dissermos a essas pessoas, enquanto a pessoa não se contrasta com o seu traste, não há conversão. Enquanto não há conversão, não há justificação. Enquanto não há justificação, não há salvação. Temos andado a mentir ao mundo com palavras suaves e agradáveis. Temos andado a mentir aos cristãos com palavras suaves e agradáveis. Como Judas, com um beijo, traiu o Messias. Eu quero dizer-vos esta manhã que enquanto vocês não se cruzarem verdadeiramente com o monstro que cada um de nós somos, estamos perdidos. Qualquer cristianismo que vos diga palavras suaves e outra coisa está a cavar a vossa destruição, quer se perceba, quer não. A primeira coisa que João Batista pregou foi o quê? E ele estava a pregar para pessoas de fora da igreja ou dentro da igreja? A primeira coisa que Jesus começou o seu ministério por dizer foi o quê? Arrependei-vos. A primeira coisa que Pedro começou a pregar foi o quê? Arrependei-vos. E esta é a coisa que eu quero pregar esta manhã. Arrependamos-nos. Esta metade é o espelho chamado tipo desta parte. O Novo Testamento e toda a história dos 6 a 7 períodos da igreja é a repetição do que está aqui. Eu quero que entendam muito bem, irmãos, esta manhã. E quero até orar antes de falar sobre isto. Pai Santo, quero neste momento pedir-te muita eloquência nas palavras. Por favor, inspira-nos, que o teu Espírito opera aqui poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Reparem, amigos, entendam esta alegoria que eu vou dizer. Esta parte do espelho reflete os problemas desta parte do espelho para salvar alguma coisa. Deus permitiu que toda esta parte falhasse para que esta parte pudesse ser salva e compreender. Eles também eram a igreja chamada e escolhida. Eram a IASD do momento. Tinham tudo, o melhor sistema de educação, as melhores universidades, as melhores escolas. Fantástico o sistema de educação adventista. Mas começaram a querer fazê-lo à sua maneira e não à maneira de Deus. Tantos princípios ali no espírito de profecia da época. Não era Ellen White o nome da profetisa, mas eram outros que eram desprezados da mesma forma. Todos os conselhos ali de como deveriam levar o sistema de educação. O sistema estava tão mau que Cristo não pôde estudar nessas escolas por tão corrompidas que estavam. Tão longe. Mas eles continuavam a sentir-se a escola. Tinham o melhor sistema de sinagogas e igrejas. Tudo funcionava. Nós não nos transportamos para lá. Eu não quero que ninguém me interprete mal. Este é o meio que Deus escolheu para a salvação. Não existe essa história de movimentos independentes, de gente à parte, de trabalhar por sua conta, de sacudidura em que os bons é que saem. Isso não existe. Ok? Defeituosa como possa parecer, este é o meio. Mas não nos sintamos arrogantes e orgulhosos daquilo que somos. Porque não é o valor nosso. E enquanto não fizermos o que Deus nos pede, não temos nenhum valor para Deus. Não importa se somos 17 milhões, 18 milhões ou trilhões. Eu quero que entendamos e que pensemos esta manhã. Será que eu, no meu adventismo, me estou a tornar um formalismo farisaico? Venha ao sábado de manhã, já está tudo estipulado, o que é que eu tenho que fazer, como é que vai ser o sistema. Temos, olha, a coisa está tão organizada, temos vídeo que vai mundialmente, toda a gente recebe a mesma coisa, tudo ali, a história que vem ali no boletim, a história que vem ali para a hora das ofertas, está tudo tão formalizado. Mas e a minha religião real? A minha contrição, a minha entrega, a minha comunhão, a minha espiritualidade diária, que realmente me leva a uma justificação. Sem isso, diz o Senhor, afasta de mim o estrépito dos teus cantos. Não aceitarei os teus louvores.
Será que não estamos entendendo, irmãos, que muitas vezes estamos fazendo exatamente a mesma coisa que Caim fez, querendo trazer os nossos frutos de boa aparência, querendo cobrir com folhas de figueira um problema de nudez inteira? E não entendemos que enquanto não houver morte, derramamento de sangue, entrega total, arrependimento, não há justificação. Satanás está enganando cristãos aos molhos. Porque eu quero que entendamos a última parte, que é onde vamos entrar. Estamos quase a começar o sermão. Vocês estão rindo porque pensam porque eu estou brincando. Se soubessem que estou falando sério, não estariam rindo. Irmãos, eu quero que entendamos aqui algo muito sério. E é por isso que eu não vou me coibir com o tempo. Milhares e milhares de cristãos estão se perdendo. Milhares e milhares de adventistas. Por causa de uma mensagem suave. Por causa de um remédio diluído que não vai ter nenhum efeito em salvar ninguém. Você pode passar anos tomando o remédio na dose errada e diluída. Nunca vai ficar curado. Está gastando tempo. E o desagrado do remédio. Olha, é melhor comer ou tomar o remédio amargo como é e ficar curado do que diluir o remédio e ele continuar a ser um bocadinho amargo e não ter nenhum efeito. São anos e anos de gastar tempo. Só há um caminho e uma porta, só há uma forma de ser salvo. Reconhecer que eu não valho nada, reconhecer cada recanto, cada resquício do meu pecado, quer seja batizado ou não, confessá-lo e entregá-lo. Eu vou dizer uma coisa, algumas pessoas dizem assim, ai tal, mas atenção, nós não somos salvos pela obra. Essa história de ficar a olhar para as obras, olha, isso é conversa de gente não convertida. Eu não conheço ninguém que reconheça que não vale nada e queira continuar a ser assim. Eu não conheço ninguém que veja que é um traste e diga, mas não faz mal, sou um traste. A conversão, o arrependimento vem exatamente de ver que eu não quero, eu não gosto disto. Se eu ainda gosto disto, eu ainda não estou convertido. Eu preciso buscar e reconhecer. Pode ser que eu esteja a pedir perdão a Deus de uma coisa que eu ainda nem vejo como pecado. Às vezes só nos habituamos, Senhor, desculpa, olha, eu fiz outra vez isso, eu não devia ter feito. É algo, eu preciso que entendamos aqui algo. Aqui temos a parte física, aqui temos a parte mental, e aqui temos a parte, vou apagar aqui esta parte. Eu queria que nós entendêssemos muito claramente esta manhã. Precisamos repensar para não cairmos no formalismo dos judeus. Mental, espiritual. Eu quero que entendamos isto. No santuário estão representadas as 3 dimensões que se refletem na dimensão social, como falámos ontem. Ok? A convívio uns com os outros. O pecado, vimos que o diabo sempre trabalha tentação física, depois tentação mental para nos fazer cair espiritualmente. Mas eu queria que nós entendêssemos algo como o diabo é tão astuto e às vezes não nos apercebemos. Entre a dimensão física e a dimensão mental existe a dimensão emocional. Eu quando estou abatido, eu perco peso. É um problema mental, emocional, que afeta fisicamente. Estão a ver? Eu quando estou com um problema físico, uma doença, isso me afeta mentalmente, afeta o meu lado emocional. E esquecemos que entre o mental e o espiritual existe o moral. Olhem, o mundo todo não precisa de Cristo para ser moral. Um ateu sabe que não deve roubar, sabe que não deve matar. Isso não faz dele um cristão, não faz dele uma pessoa espiritual. Eu não sei se estão a entender aqui a essência do que eu estou a dizer. Eu preciso de uma conversão espiritual, não de uma conversão moral. Saber que mentir é errado não é arrependimento. Pedir perdão ao Senhor, Senhor, perdoa-me porque eu menti, é uma consciência moral de que fiz algo errado, não uma consciência espiritual. Enquanto eu não tiver uma consciência espiritual de que fiz algo errado, não há um verdadeiro processo de arrependimento, não há abandono de pecado. O motivo porque muitos cristãos passam anos e anos e anos e anos e anos confessando o mesmo pecado sem conseguir abandoná-lo, é porque eles estão a fazer confissões morais. Têm consciência moral do lado moral da lei, mas não tiveram um arrependimento espiritual, que é só um dom de Deus, só Deus pode dar. Eu às vezes tenho que chegar ao Senhor e confessar moralmente a minha falta de arrependimento espiritual. Senhor, eu sei que isto é errado,
peço perdão porque fiz, mas eu na realidade não estou arrependido, eu continuo gostando disto. Eu não passei por uma conversão, eu não estou justificado. A justificação, o poder que há na justificação pela fé, é um poder que dá força para ultrapassar esse pecado. A justificação faz nascer automaticamente a santificação, que também é pela fé. Eu quero explicar a diferença. Aqui eu não sou justo. Reconheço totalmente que não sou justo. E o Senhor me considera justo apesar de não o ser. Aqui o Senhor passa depositando a sua justiça no meu caráter. E eu passo a pouco e pouco, a passo e passo a ser como Ele. É tudo pela fé. É tudo pelos méritos dEle. Mas exige um verdadeiro arrependimento e entrega. As pessoas às vezes ouvem pregar: eu tenho que aceitar. O que é aceitar? Aceitar não é só uma coisa moral. Eu quero que entendamos aqui algo muito sério que eu vou dizer esta manhã. O inimigo, ouça muito bem, isto pode salvar a sua vida eterna. O inimigo se esforça por manter a religião num destes dois campos. Ele se esforça para que a nossa religião não chegue ao campo espiritual. Ele se esforça para que eu esteja emocionalmente tocado num apelo. Emocionalmente tocado por uma música ou um hino. Emocionalmente tocado por um sermão. Tudo isso pode ser importante. Mas se eu não for tocado espiritualmente, isto é como algodão doce e desaparece. Ele se esforça para que eu siga moralmente. Eu quero que entendamos que ontem falámos sobre desvio à esquerda e desvio à direita. E o caminho, andai por ele. As religiões hoje em dia, o cristianismo está empurrado para uma dessas coisas. Na Europa é tudo racional. É uma mistura de espiritual com mental, é moral. As nossas igrejas estão cheias de moralidade própria. E por isso as pessoas começam a achar que é moralmente, é racionalmente lógico que alguém tenha liberdade de escolher o parceiro sexual que quer. Porque só espiritualmente é que a pessoa pode entender a ofensa que é. Moralmente e racionalmente, claro, todos temos liberdades. Direitos humanos são uma questão moral, não espiritual. Quando houve a Revolução Francesa, tiraram a lei de Deus e puseram as tábuas dos direitos humanos, que é o que está na Estátua da Liberdade, que é o que vai tramar os cristãos dos últimos dias. Porque eles vivem uma lei espiritual, não apenas uma lei moral. Enquanto o mundo, racionalmente, pela lógica, vive uma lei moral. Tem o seu próprio código. Eles são a sua moral. Isto parece-me certo, isto não me parece certo. Enquanto o cristão, ouça bem, se você não é assim, você não é um cristão 100%. O cristão não tem o seu próprio código moral. Ele pode olhar para isto e dizer assim: isto não me parece certo. Eu ignoro o que me parece e pego a lei espiritual de Deus como meu parâmetro. Posso não entender racionalmente, mentalmente, moralmente, no meu código, o que é que a lei de Deus diz, mas eu aceito e ignoro o que eu penso. Quantas vezes vimos para a igreja dizer o que eu acho, o que eu penso, eu vejo assim, para um lado ou para o outro, ou o que eu gosto, que é o lado emocional. Irmãos, mas temos muito que falar. Eu queria que entendêssemos. A justificação, se alguém está verdadeiramente justificado, vai desejar ser santificado. Vai começar a ser santificado. Vai buscar ser santificado. Não existe tal coisa como alguém justificado pela graça que não deseja as obras, que não produz obras. Não existe tal coisa. Pode a pessoa fingir obras e não ser justificada. Mas não pode a pessoa ser justificada e fingir que não tem obras. Não existe. Diz Tiago: mostra-me as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé. Eu quero que entendamos isto. Eu quero que entendamos uma coisa e eu vou deixar isto para mais tarde. Glorificação. Tem havido a ideia de que glorificação é o momento em que todos os meus defeitos, num abrir e fechar de olhos, vão ser transformados. Eu vou deixar de ser essa pessoa terrível que eu sou.
É verdade, eu fico furioso rapidamente. Mas quando o Senhor vier com aquela varinha mágica, acabou. Eu não sei se vocês veem que aqui o quadro é invertido. Aqui o que vai acontecer é a sua transformação física. Aqui é que tem que acontecer a sua transformação e reconhecimento moral e espiritual para que haja uma transformação espiritual. O que vai acontecer no abrir e fechar de olhos é a sua transformação física. Eu quero ler um texto para que não pensem que eu estou a inventar coisas de mim. O livro Maranata. Maranata. Eu sei que esta não é uma mensagem agradável. Eu sei que poderá algumas pessoas dizer assim, não sei se era a melhor mensagem para esta manhã. Se você vai ter exame para aprender a dirigir, ter a sua carteira de motorista daqui a 2 horas, qual é o assunto mais importante? Vamos falar sobre futebol? Cristo está às portas. É muito importante falar sobre o que aconteceu com o povo de Israel, sobre que Deus é amor. Mas o mais importante é falar sobre o que precisa acontecer para estarmos prontos para Jesus voltar. E Satanás quer distrair a nossa atenção para todas as outras coisas. Ouça bem o que diz aqui. Livro Maranata. Este texto é tão importante que está 2 vezes nas meditações. Está na meditação de 13 de março e está na meditação de 1 de agosto. Páginas 76 e 223, respectivamente. Cremos sem dúvida que Cristo está para vir em breve. Quando Ele vier, não nos há de purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter ou curar-nos das fraquezas do nosso gênio e disposição. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Aquele que começou a boa obra em nós, a terminará até, não no, até ao dia de Jesus Cristo. Eu quero que entendam porque é que eu estou a trazer este texto e porque é que eu estou a falar deste assunto. Ontem falámos sobre a corrida de estafetas. O testemunho que foi passando de batistas, ou de luteranos para batistas, de batistas, até chegar aos metodistas, e que os metodistas passaram aos adventistas. Os 6 períodos da igreja são os 6 períodos de santificação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para o culminar no 7º período. Vocês e eu. A primeira parte é o espelho da segunda. E toda essa parte existe para o culminar da terceira. A geração da glorificação. Se você ler no Espírito de Profecia, ela diz claramente que glória, o que significa glória? O que é a glória de Deus? O seu caráter. Glorificação é o que vai acontecer fisicamente naqueles que têm a glória de Deus espiritualmente. Naqueles que culminaram um processo, reconheceram que não valiam nada e desejaram ser como Cristo. Receberam o caráter de Cristo a passo e passo ao longo da sua vida. E agora a única coisa que falta é mudar este corpo corruptível num corpo incorruptível. E assim pode voltar a brilhar a glória, o caráter de Cristo. A primeira coisa que começou a morrer com Adão e Eva. Eu queria que entendêssemos seriamente, irmãos, isto. Vocês e eu fomos chamados para a última fase do plano. Eu vou-me sentar aqui porque eu quero que entendam isto comigo. Quantas igrejas há depois de Laodiceia? Quantas? Nenhuma. Se vocês e eu não cumprimos essa missão, quem vai fazer a seguir? Cristo vai falhar. Ah, não, Cristo não falha porque Cristo empenhou a sua palavra, deu o seu nome à sua noiva. Eu quero que entendam aqui seriamente. Seriamente. Nós temos neste momento
sobre nós, igreja do Senhor, a grande missão de ser. Eu quero que nós paremos de repetir as coisas formalmente. O que significa um tempo de angústia o qual nunca houve? O que significa isso? O que significa? Já houve alguma geração que teve um tempo tão difícil como o que vamos enfrentar? Sim ou não? Esperem, vamos parar para pensar. Vocês estão a querer dizer-me que o desafio que a Igreja Adventista vai ter, que o povo de Deus vai ter, é maior que o desafio de Daniel? Vocês estão a querer dizer-me que é maior que o desafio de Enoque, de Moisés? Vocês estão a querer dizer-me que é maior que o desafio de José? Sim ou não? Quero ouvir. Obrigado, irmão. A Bíblia diz, espera lá, não estamos a ser um bando de tolos? Queremos enfrentar um tempo pior do que Daniel, sendo mais relapsos, mais desleixados, mais largados, mais soltos do que Daniel? E vencer? Queremos enfrentar um tempo pior do que enfrentou José, sendo frouxos como José nunca foi, e vencer? Acham que essa é a geração que vai cumprir este trabalho? Impossível. Vocês estão a entender para o que é que o Senhor vos chamou? Vocês pensam que nós vamos levar a mensagem ao mundo porque temos a verdade? O diabo já tem a verdade há mais de 6.000 anos. O diabo sabe toda a verdade. Treme e estremece. Tem mais fé que nós. Eu quero que vocês entendam o seguinte. A geração da glorificação é a geração que vai brilhar o caráter de Cristo. O Espírito Santo nos diz claramente que o que vai fazer a conversão de milhares de pessoas é o caráter de Cristo plenamente refletido nos seus filhos. Satanás está contente enquanto nós estamos brincando de igrejinha, vindo todos os sábados, porque ele está iludindo cada um de nós, achando que está tudo bem. Isto é um pensamento que guardamos às vezes dos tempos católicos. Se eu for à igreja, logo estou perdoado. Se eu tenho uma Bíblia em casa, logo estou perdoado. O mundo já viu muitas teorias do Evangelho. O mundo quer ver a prática. Aquilo que nós temos diante de nós é o mesmo que enfrentou Jacó no vale do Jaboque. É o mesmo que enfrentou no tempo da angústia. É um povo que vai ser apertado por todos os lados. Quando olhamos para esse desafio, sentimos desânimo, porque ainda avançamos na nossa própria justiça, porque ainda nos achamos demasiado bonzinhos, porque ainda não compreendemos toda a nossa insuficiência e incapacidade, porque estamos adormecidos no leitinho do diabo. Uma comidinha feitinha, um fast food religioso, como todos os sábados, e estou tranquilo. Não faço a mínima ideia do que está para vir. Foi o que foi falado esta manhã na escola sabatina. Jó, um homem justo, como provavelmente não sei se há aqui alguém na sala. Eu não sou. Não estava pronto para as provas que vinham. Passou um grande aperto. Só que o tempo de angústia que vem para nós é pior do que o que Jó passou. Nós não fazemos a mínima ideia. E o diabo nos tem adormecidos. Eu quero que abra, por favor, a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. E você vai entender porque é que eu estou a ter esta mensagem. Antes de entrarmos propriamente a analisar profecias, o diabo quer que nós andemos a estudar o lado técnico das profecias sem uma verdadeira conversão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do versículo 6. Refere-se ao inimigo. E agora vós sabeis o que o detém,
para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de justiça para quem? Para quem é que diz aí? Para os que perecem. Por que é que eles perecem? O que é que diz aí? Não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará o quê? A operação do erro. Eu quero que entendamos claramente. O que vai causar a perdição de muitos no futuro é que no presente não estão vivendo a manifestação do amor da verdade. Estão distraídos com a manifestação do amor da verdade. Eu quero concluir esta manhã quero dizer-vos que este não era o sermão que eu tinha planeado esta manhã. Eu queria já esta manhã ter entrado aqui no tempo em que estamos. Vai ter que ficar para a parte da tarde, por causa do avançar da hora. Mas eu quero dizer-vos esta manhã que a coisa que o inimigo mais quer fazer com o povo de Deus é mantê-lo embalado numa espiritualidade onde tudo tem o seu lugar e tudo funciona mecanicamente, formalmente, tecnicamente, de forma espetacular, mas onde o nosso coração não é atingido nem quebrantado, nem levado a confrontar-se com o seu próprio estado, nem levado a humilhar-se e a arrepender-se em contrição. O lugar santíssimo representa o Yom Kippur, o dia da purificação, o dia em que o povo jejuava, orava, estava confessando os seus pecados constantemente. Eu pergunto esta manhã, é este o estado da minha vida? Ou estou eu distraído com as coisas deste mundo? Nesse tempo ninguém fazia nenhuma obra, ninguém estava ocupado com as coisas seculares, todas as pessoas estavam ocupadas com as coisas espirituais. Este é o tempo que nós estamos a viver. E estamos distraídos com todas as coisas, menos aquelas que devíamos. Eu quero dizer que nós vamos entrar na parte da tarde, na questão de Apocalipse 7. Vamos ver como Apocalipse 7 se está cumprindo diante dos nossos olhos. Vamos ver como as pragas estão às portas. Vamos ver porque é que estão a acontecer vários movimentos. Vamos ver de forma prática com as chaves que aprendemos ontem. E vamos entender como muitos poderão estar perdendo a sua salvação. Alguns poderão dizer, Daniel, não era melhor uma mensagem mais positiva? Se você vai ao médico e está com câncer, o que é que o médico lhe diga? O que há de positivo nisso? Você pode ser curado. Mas o médico não pode ficar só a falar das coisas boas. Oh, meu amigo, olha, não vamos falar do estômago. Então o seu braço está uma maravilha. Olhe para este músculo, hein? Mas, doutor, eu não tenho um câncer no estômago. Não, esqueça lá o estômago, você está a ser pessimista. Pense no braço, olha para as pestanas. O que é que interessa as sobrancelhas, as pestanas, os pés, se o seu problema está no estômago? Você quer ouvir o médico dizer coisas positivas. Olha, o problema é muito sério, é muito grave, mas tem solução. Mas você tem que tomar medidas drásticas e agora. Isto é um discurso positivo. O resto é tolice. Nós estamos com um problema sério. Temos que enfrentar uma prova como todos os homens grandes do passado, maiores do que nós, não enfrentaram. E estamos bem piores do que eles. Eu não vou falar de outras coisas, porque é tolice. Então, esta tarde eu queria que nós falássemos sobre isso. O que precisamos saber e o que precisamos
fazer já com as nossas vidas. Eu quero deixar bem claro, eu não vim aqui para repreender ninguém. Dificilmente poderá aqui haver alguém que esteja cometendo escondidamente ou acariciadamente algum pecado pior ou que me possa chocar mais do que os que eu já cometi. Ok? Dificilmente pode alguém aqui confessar-me um pecado que me choque mais do que os que eu já cometi. Eu não estou aqui por me sentir melhor do que os outros. Estou aqui exatamente por me sentir igual aos outros e por saber que a graça que me alcançou precisa de alcançar a todos nós, efetivamente, para que haja uma mudança real e efetiva nas nossas vidas. Então, se você não quiser saber nada sobre o câncer do estômago espiritual, não precisa nem de vir. Isto é só para os pacientes que estão realmente conscientes do seu problema. Eu quero terminar com uma oração. Eu sei que foi um sermão um bocado fora do comum, um sermão um bocado informal, mas nós estamos numa situação drástica, complicada, em que vemos as profecias não são já futuro, são presente. E estamos a continuar no mesmo ramo-ramo. E eu pensei esta manhã, vou falar de profecias práticas, precisamos primeiro ter consciência do problema que temos. Vamos concluir com uma oração e eu queria contar uma história que eu não penso que aconteceu por acaso. Estávamos esta manhã no de jejum e alguém estava me contando de uma pessoa que está com um problema de saúde e que disse a essa pessoa, olha, o Senhor mostrou que você não vai sobreviver, você vai morrer e que está-lhe dando tempo para preparar e pôr a sua vida em ordem. E essa pessoa ficou zangada. Eu pergunto, como diz Gálatas 4,16, porventura tornei-me vosso inimigo por dizer-vos a verdade? Prefeririam que eu viesse aqui e apenas dissesse está tudo bem? Não está bem. Vocês sabem tão bem como eu que não está bem. Basta olhar para a minha vida e eu sei que não está bem. E eu acredito que qualquer um aqui pode olhar para a sua vida e saber que não está bem. Está na hora de fazer alguma coisa. Nós temos um momento de oração agora e depois vamos terminar. Ou quer um hino antes? Então podemos cantar o hino antes e depois terminamos com a oração. Enquanto cantamos este hino, reflita sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Quando vier o Filho do Homem em sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda, e então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque
tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e vestiste-me. Enfermo e me visitaste. Estava preso e foste ver-me. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando vier o Filho do Homem em sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Vamos ajoelhar-nos aqueles que pudermos para uma oração. Pai Santo, que estás nos céus. Senhor, tem sido tão intensa a luta no grande conflito que muitas vezes nos esquecemos de quão cruel é o nosso inimigo, de quão astuto, de como foi capaz de enganar 1/3 dos anjos. Nos esquecemos de como é capaz de nos enganar a cada dia e de como não há nenhuma saída senão a plena comunhão contigo. Senhor, estamos tão habituados como o antigo Israel às nossas formalidades, à nossa rotina religiosa, à nossa rotina do dia a dia, que muitas vezes nos esquecemos, Senhor, do verdadeiro motivo por que estamos neste mundo, que é selar o nosso passaporte para a vida eterna. Senhor, eu quero neste momento pedir que o Teu Santo Espírito possa operar no coração de cada pessoa que veio aqui esta manhã, que possa operar e que possamos não resistir, Senhor, na nossa entrega plena a Ti, no nosso desejo de compromisso para buscar reavivamento e reforma. Por favor, dá-nos consciência do tempo em que estamos, da solenidade e seriedade das coisas que estamos a viver neste momento e de como se aproximam coisas como nunca vimos e como nunca houve. Por favor, ajuda-nos a não resistir e a buscar uma verdadeira entrega. Um verdadeiro despir da nossa justiça própria para vestir a justiça de Cristo. Um verdadeiro entregar do nosso eu, dos nossos gostos, dos nossos desejos, para ter Cristo como nossa justiça. Senhor, eu te peço que operes e nos prepares para tudo aquilo ainda que temos que estudar neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que hoje nos estendemos um pouco com a hora. Como sabem, a jornada vai ser intensa durante todo o dia e é muita coisa que eu quero partilhar convosco. Então, quero explicar o que é que nós vamos fazer. Nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Se você quer colocar alguma questão,
traga num papel e vamos ter essas perguntas e respostas e nós vamos avançar explicando cada uma dessas coisas. Depois nós vamos avançar para a compreensão do quadro profético, do momento em que estamos, entender as profecias que estão a acontecer à nossa volta e o que é que está para vir. E depois, o de amanhã, eu vou deixar para surpresa, ok? Vamos cantar a música para a saída do pastor. Ele vai estar à porta se despedindo e que nós possamos estar então aqui às 4 horas para podermos encontrar mais uma vez, para aprendermos mais acerca do amor e do que ele nos deixou. Assim que nós começarmos a cantar, os primeiros bancos podem começar a sair ordenadamente. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.